Terceira aula dessa semana. Aí você olhou no cronograma e falou assim, ué, mas parece que só teria 2 aulas? Cadê a terceira aula? Na verdade não está aqui. É um assunto um pouquinho extra, né? É extra ao livro MFUNA, tá? Que eu uso o livro MFUNA. Então é um assunto extra ao livro, porque no livro não consta isso. Mas como eu sou perguntado por alunos que vão fazer concursos militares sobre esse tipo de equações exponenciais, eu resolvi colocar duas aqui, resolver 2 equações exponenciais para vocês, equações exponenciais um pouquinho diferentes, tá? Acompanhe aí, acho que vocês vão gostar. A aula não é muito longa, 20 minutos, mas pergunta talvez seja a parte mais difícil. Exercícios dessa parte estão no final da playlist e não no final da lista de exercício, tá? Dá uma olhadinha, vai ter um izinho lá no meio do vídeo aí, você dá uma olhadinha, tá bom? É isso aí, vamos que vamos e até a próxima. Resolva a equação em R. Então, nós estamos vendo aqui equação exponencial. Equação exponencial é quando eu tenho incógnita no expoente, certo? Só que a gente estava falando de equações em que a base era maior do que 0 e diferente de 1, certo? Bom, mas essa daqui é uma equação exponencial fora do comum. Fora do comum, é diferente. Por quê? Porque além de ter incógnita no expoente, eu tenho uma incógnita na base. É claro que tudo envolvendo o mesmo x, né? Como eu falei, equações exponenciais a gente pode complicar e fazer elas ficarem tão loucas quanto a gente queira, certo? Bom, mas e como é que a gente resolve essa daqui? Então ele diz assim, ó, resolva a equação em R, ou seja, qualquer valor real para eu colocar no lugar de x aí, certo? Como é que a gente começa a investigar isso aqui? Então, veja só, esse expoente ele tem que dar igual a 1. Então, o que é que é elevado, né? O que eu elevo, quais coisas que eu elevo, a quais coisas, né? Que coisas que eu elevo a que outras coisas que dá 1. Então, vamos pensar, vamos lá. 1 elevado a qualquer número real dá 1, certo? Bom, 1 elevado a qualquer número, 1 elevado a 0 dá 1. 1 elevado a 10 dá 1, 1 elevado a número negativo dá 1, 1 elevado a número inteiro dá 1, 1 número elevado a qualquer coisa dá 1, certo? 1 elevado a qualquer número dá 1. Que outra coisa? Bom, se eu pegar qualquer número e elevar a 0, também dá 1, certo? Posso pegar qualquer número e elevar a 0 dá 1? Não, eu não posso colocar 0 elevado a 0. Opa, então aqui no caso vai ser o quê? Qualquer número real não nulo elevado a 0. Bom, agora tudo bem. Qualquer número real não nulo elevado a 0 dá 1. Mesmo negativo? Sim. Menos 2 elevado a 0 dá 1. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Só não pode o próprio 0 elevado a 0. Tá? Então, isso aqui dá 1. Qual outra coisa que dá 1? Né? Então, isso aqui é 1 também. Outra coisa que dá 1 é menos 1 elevado a algum número específico. Que número? Pô, aí tem que pensar, certo? Que número? Menos 1 elevado a que número vai dar 1? Bom, se for par, né? Menos 1 elevado a 2. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Pronto, é par. Par pode ser par. Certo? Só que, por exemplo, um número não inteiro, meio, ou 2/3, eu posso, por exemplo, um número fracionário? Fracionário? Eu posso pegar menos 1 e elevar um número fracionário? Depende de qual fração. Por quê? Porque o expoente fracionário ele é raiz, né? Então, por exemplo, um número que dê raiz de menos 1 não dá 1 real. Mas raiz cúbica? Pode? Pode, porque raiz cúbica de menos 1 é menos 1, certo? Aí se eu pego isso daqui e ainda elevo ao quadrado. Ou, por exemplo, eu pego o menos 1 lá dentro e elevo ao quadrado. Certo? Bom, aí pode, né? Daí qual que é a regra? Quem está por dentro sempre está por cima. Então isso aqui é menos 1 elevado ao quê? A 2/3. Isso daqui dá 1? Dá 1 também. Entendeu? Bom, então nesse caso eu tenho que investigar. Menos 1 elevado a que número, tá? Então tem várias situações, certo? Tem várias situações aqui. E o menos 1 elevado a 0? Pode ser? Pode ser. Menos 1 elevado a 0 enquadra nessa situação. Tá bom? Então, como é que eu vou resolver essa equação? Então, eu vou pensar justamente nas possíveis situações. Uma delas
é eu colocar no lugar do x igual a zero. Então, eu vou fazer para x igual a zero, não, x igual a 1. Para x igual a 1, vai ficar o quê? 1 elevado a 1 ao quadrado menos 1 menos 6. Isso daqui vai dar o quê? Bom, isso aqui vai dar 1 elevado a 1 ao quadrado dá 1. 1 com menos 1 dá 0. E 0 com menos 6, menos 6. 1 elevado a menos 6 dá 1. Opa, então isso é uma solução. Tá? Então, x igual a 1 é uma solução. Faz parte de uma das soluções, certo? Bom, vamos pensar então quando o expoente for zero. Quando o expoente for zero. Então, vamos fazer x ao quadrado menos x menos 6 igual a zero. Certo? Quais são os valores de x que faz isso aqui ser zero? Vamos pensar, você pode aplicar básica, mas isso aqui é fácil fatorar, tá? X ao quadrado vai ser x mais ou menos alguma coisa, vezes x mais ou menos outra coisa. Certo? Como aqui é menos, então um é mais, outro é menos. Então eu tenho que pensar, dois números que multiplicados dá 6, então como um é menos, outro é mais, como um é mais, outro é menos, a diferença tem que dar o quê? 1, que é esse que está aqui. Bom, 2 vezes 3 dá 6. E 3 menos 2 dá 1. Então, é o 2 e o 3. Onde é que eu vou colocar o 2 e o 3? O 3, que é o maior, como aqui é negativo, eu vou colocar aqui, ó, 3 e aqui o 2. Tá vendo? X vezes x, x ao quadrado. 2 vezes menos 3, menos 6. E 2x com menos 3x, menos x. Bom, então, esse daqui isso daqui é essa equação fatorada, né? Bom, para que essa multiplicação dê zero, ou isso é zero ou isso é zero. Então, ó, x mais 2 igual a zero, quer dizer que x é igual a menos 2. E aqui x menos 3 igual a zero, quer dizer que x é igual a 3. Bom, agora vamos fazer então, né? Para x igual a menos 2. Vamos ver o que vai dar. Então, vai dar assim, ó, menos 2 elevado a... Bom, acabei de ver que essa equação ali, elevado, substituído no lugar do x menos 2 dá zero. Então, menos 2 elevado a zero dá o quê? Dá 1. Porque qualquer número elevado a zero, que não seja o próprio zero, né? Dá 1. Então, beleza. Então, x igual a menos 2 é uma importante, é uma solução, né? Então, para x igual a 3, a mesma situação vai ficar o quê? 3 elevado a zero, que dá 1. Então, x igual a 3 também faz parte da solução, né? Agora, vamos experimentar o menos 1. Então, ó, essa situação já foi. Quando x igual a 1, eu coloquei 1 e deu 1. Beleza. Essa situação, quando o expoente é zero. Então, eu igualei o expoente igual a zero, achei as raízes e, beleza, conferi. Agora, essa situação. Então, vamos fazer para x igual a menos 1. Certo? Vamos ver o que vai dar. Então, vai dar o quê? Menos 1 elevado ao quê? Então, aquela equação, né, que é essa daqui, né? Mesma coisa que esse daqui, então vai ficar assim, ó. Menos 1 ao quadrado, menos 1, menos 6. Então, isso aqui vai dar menos 1, elevado a menos 1 ao quadrado dá 1, menos 1 dá mais 1, menos 6. Bom, então isso aqui vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1, 2, 2 com menos 6, menos 4. E agora? Menos 1 elevado a menos 4, será que dá 1? Bom, vamos aplicar o que a gente sabe, né? Então, isso aqui é o quê? É 1 sobre menos 1, né? Elevado a 4. Lembra que a gente faz, né? Pega isso aqui, né? Troca o sinal do expoente e faz isso aqui para debaixo da fração. Bom, menos 1 elevado a 4 dá o quê? Dá 1. Então, isso aqui é 1 sobre 1. 1 sobre 1 é igual a 1. Opa! Então, Então, x igual a menos 1 também faz parte da solução. Entendeu? É assim que a gente faz. A gente vai colocando os valores, testando, lembrando dessas condições aqui e vai achando. Então, o ideal é colocar assim, ó, conjunto de solução vai ser o quê? Vai ser menos 2, menos 1, o 1 e o 3. Qualquer valor de x dentro desse conjunto satisfaz essa equação aqui. Entenderam? É assim que a gente faz. Quando a equação é doida, a gente faz uma análise um pouquinho mais detalhada sobre as situações em que ocorre, tá bom? Vamos ver mais um outro caso? Veja esse caso aqui. Diz assim, ó, resolva a equação em R+. Opa, aqui deu um pouquinho diferente. O que é esse R+? São os números reais não negativos, tá? Então,
Vamos primeiro deixar bem claro aqui quem é que é o R+. R+ são os reais que não são negativos, ou seja, qualquer número real positivo, incluindo o zero, né? Então a gente pode colocar assim, ó, x pertencente aos reais, tá o quê? X maior ou igual a zero. É isso aqui. O x tem que ser maior ou igual a zero. Então, como é que a gente vai resolver? Veja que essa equação, ela tem um x no expoente, mas ela tem um x também na base, e ela tem um x também do outro lado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos investigar os possíveis valores de x que são críticos. Críticos? Como assim críticos? Por exemplo, se eu colocar no lugar do x o zero, por exemplo, o zero é um crítico. Então, a gente começa a investigar os valores críticos, tá? Então, para x igual a... O mais fácil seria 1, né? Mas vou começar com o zero. X igual a zero. Não, vai ficar assim, ó, 0 elevado a menos 3 vezes 0 mais 5. Bom, isso aqui, menos 3 vezes 0 dá 0. Então, vai ficar 0 elevado a 5. Bom, 0 elevado a 5 é 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, 5 vezes. Isso aqui, então, dá 0. Bom, então, 0 elevado a isso aqui é igual a 0? É. Então, x igual a 0 é uma solução, tá? Agora o outro. Para x igual a 1. Certo? Vamos colocar 1 lá. 1 elevado a menos 3 vezes 1 mais 5. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 1 elevado a menos 3 mais 5. Isso aqui é 1 elevado a 2. 1 elevado a 2 dá 1. Então, tá lá. Igual a x. Estou fazendo x igual a 1, é igual a 1. Então, verdadeiro. Então, x igual a 1 também é uma solução. Tá? Ah, vamos tentar o menos 1. Não, porque o menos 1 não. Porque ele diz aqui, ele só quer os valores de x maior ou igual a zero. Ah, então tá bom. Mas e aí agora, o que eu vou fazer? Bom, outra forma disso daqui ser igual, tá? Outra forma disso daqui ser igual é que o expoente seja igual a 1. Porque, ó, x elevado a menos 3x mais 5 vai ser igual a x elevado a 1, por exemplo. Né? Isso é essa equação. A equação que está ali é essa aqui, ó. Isso é igual a isso, certo? Então, para que isso aqui seja igual... Se o expoente for igual a 1, vai dar igual, porque x elevado a 1 é o próprio x. Então, se esse expoente aqui for 1, né, o expoente for 1, x vai ser igual a x. Olha só que interessante. Então, eu vou pegar aqui, ó, menos 3x mais 5 e vou igualar o quê? A 1. Certo? Para ficar isso aqui positivo, eu vou jogar para o outro lado, vou jogar esse 1 para cá. Então, vai ficar assim, ó, 5 menos 1 é igual a 3x. 5 menos 1, 4. 4 é igual a 3x, então quer dizer que x é igual a 4 terços. Espera aí. Então, se o x for igual a 4 terços, o expoente vai ser 1. E a equação, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar assim, ó, 4 terços elevado. Ah, bom, acabei de ver que isso daqui vai dar o quê? Se o x for igual a 4 terços, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 1. 4 terços é igual a 4 terços. É verdadeiro. Bom, então, x é igual a 4 terços também é uma solução. Tem outra possibilidade? Tem outra coisa que eu possa fazer aqui que vai dar o mesmo resultado? Aí você fala, não, mas veja só, se o expoente, por exemplo, se o expoente for 1 e esse daqui... Não, calma aí. Entenda que o valor do x vai depender do valor que eu estou igualando o expoente, né? Isso eu já fiz aqui, ó. Tá? Bom, se eu colocar x igual a 0, aí deu solução. X igual a 1 também deu solução. Qual outra possibilidade de ser? Nenhuma outra. É só isso. É esse tipo de coisa que nós temos que analisar nesse tipo de equação. Tá? São os casos, os valores críticos, que é o 0 e 1. A gente sempre investiga o 0 e 1. Tá? Se ele permitir aqui qualquer número real, daí a gente testa também o menos 1. Tá? Mas normalmente o menos 1 aqui ele vai ser um valor muito crítico, né? Vamos ver se fosse o menos 1. Se fosse o menos 1, seria menos 3 vezes menos 1 daria 3. 3 mais 5 dá 8. Menos 1 elevado a 8 dá 1. Então não daria resposta, não daria
não dá igualdade. Então, o menos 1, se ele permitisse aqui os reais, qualquer real, não seria o menos 1. Só que ele permitindo qualquer real, nossa, daí tem muito número aqui, tem número negativo, e é impossível a gente testar todos eles. Então, por isso, da restrição, o próprio problema traz essa restrição, os reais positivos, certo? Bom, isso daqui ainda pode variar de diversas formas, tá? Pode ser x elevado a uma equação do segundo grau igual a x, aí você vai fazer essa equação do segundo grau ser igual a 1, certo? E a equação do segundo grau ela pode dar duas respostas, né? Que dê esse valor 1. Então, aí vai aceitar todas eles. Só tem a restrição de que o x tem que ser o quê? Positivo, né? Se você colocar, se aqui tiver uma equação do segundo grau, que uma das respostas for um número negativo, aí não aceita, porque menos, ele está falando a equação em R não negativo. Então, um x negativo eu simplesmente não analiso, entendeu? Bom, esses aqui são os casos à parte que o livro MFUNA não trata e que, novamente, é uma coisa que normalmente não se ensina, não se sai no ensino público, geralmente, mesmo nas escolas particulares. Aposto que vai ter muita gente que fala assim, bom, eu estudei a minha vida toda em escola particular, também nunca tinha visto isso. Né? É algo além. Algumas escolas, alguns cursinhos trazem isso a mais, tá? Para a gente analisar, tá bom? Então, esse daqui a gente finaliza colocando como a solução, conjunto de solução, ou seja, os valores de x pertencentes a esse conjunto R positivo aqui, né? Ou seja, R não nulos, é quem? É o 0, o 1 e o 4/3. Certo? Bom, por essa semana, nessa semana, nós encerramos por aqui. Semana que vem, outro assunto da função logaritmo. Na verdade, nós vamos ver, na próxima semana, nós vamos ver a função logaritmo, eu falei? Não. A função exponencial, propriamente dita, tá? A gente vai fazer gráfico. A gente vai aprender a analisar um pouco o gráfico da função exponencial. Beleza? Bom, no mais, o que vocês têm que fazer? Vocês vão pegar a lista de exercício, fazer ela, tá? E aí vocês vão estranhar, vão falar, mas eu não achei nada parecido com isso aqui na lista de exercícios. Realmente não tem, porque o livro MFUNA, tá? O Matemática Fundamental, uma Nova Abordagem, ele não traz esse tipo de questão, tá? Ele não traz esse tipo de questão. Aí você fala, poxa, mas eu queria fazer alguma questão desse tipo. Então, o que você vai fazer? Quando você assistir o MFUNA, quando você assistir lá a playlist, ou quando você pegar lá a lista de exercícios e resolver algum exercício e clicar lá para ver a resolução, vai abrir a resolução lá do problema e geralmente vai ter um izinho no canto assim, em que você pode acessar a playlist completa. E os últimos exercícios da playlist são exercícios extras. E nessa playlist, nos exercícios extras, tem coisa maluca pra caramba para você ver a respeito disso aqui. Tá? Equações exponenciais bem loucas. Equações exponenciais com expoente racional e um monte de coisa. Dá uma olhadinha lá, dá uma olhadinha na playlist. De qualquer forma, eu vou colocar aqui, já coloquei, vocês devem ter visto o izinho aparecer ali. Acesse a playlist ali e veja lá os últimos vídeos da playlist, que são exercícios assim um pouco além, aqueles que saem da caixa, né? Fora da caixa, né? Fora do quadrado, né? Assim que se fala, como é que se fala? Sai do normal, sai do padrão, sai daquilo que normalmente as pessoas, os professores de escola pública trabalham. Tá bom? No mais, tem dúvida, pergunte nos comentários, me mande aí, me siga no Instagram, me faça perguntas, manda questões novas, tá bom? O pessoal tem falado de fazer grupo de Telegram. Tô pensando realmente fazer um Telegram aí para fazer questionamentos, mas os canais de comunicação aqui, eles estão livres, você pode fazer comentários aqui no próprio comentário do vídeo aqui. Aí fala, mas é que é difícil mandar uma foto, por exemplo, de um problema. Tem um Instagram, me manda no Instagram. Entra lá no Instagram, tá? Mas eu não tenho conta do Instagram. Você é fogo também, né?
Então faz um apoia-se aí, pega o meu número do WhatsApp aí que você me manda direto no WhatsApp. Ah, tem meu e-mail também, né? E-mail você tem, né? Dá uma olhada na descrição do vídeo, tem um e-mail também. Me manda no e-mail aí que eu dou uma olhada e a gente vai conversando, vai se comunicando aí. E dependendo da questão que você mandar, o questionamento, eu faço um vídeo extra a respeito disso aí, tá bom? Então é isso aí, vamos estudar, não para de estudar nem no final de semana, nem você para de comer no final de semana? Não. Você para de respirar no final de semana? Não. Por que você não para de fazer as coisas? Porque são necessidades básicas. Bom, você não tem uma necessidade básica aí de seguir o, o teu talento, de fazer o seu talento aflorar, de seguir uma profissão, de seguir alguma coisa? Tem. Então, não pare de estudar também. Pouquinho que seja, não pare de estudar. Estudar faz parte da nossa vida. Beleza? Então é isso aí. Curta o vídeo, compartilhe, chame mais pessoas para vir aqui para o curso Mima. Vamos que vamos e até a próxima.